o que me fascinava é a invenção, que eu tinha que em 5 segundos colocar a marca Brastemp entranhada naquilo. Aí eu fiz Brastemp. Não tem comparação. Ganhei muito dinheiro. Mas aquilo estava um pouco distanciado da minha essência. Facas Guinso, sabe? Compre, já, agora! Foi perdendo aquela magia, né? E eu fui ficando muito desgostoso com a propaganda. Como que foi sair desse ambiente musical, indústria fonográfica, show business, para ir parar dentro de uma agência? Qual foi a grande diferença? Porque a música está numa outra função, né? Ela está a serviço, como você falou, de um produto, de uma venda, né? De uma conversão. Como que foi para você sair de um lugar de um grito de liberdade, que era tocar nos Secos e Molhados, para estar num lugar onde a música tem uma função, digamos, capitalista, né? Sim. Você meio pós-hippie, né? Sim. E muito bem visto por toda aquela galera da propaganda, sempre, que eles ficaram, né? Meu Deus, você eu quero ele, né? Quero ele do meu lado, né? É isso mesmo, foi isso mesmo. Foi muito legal porque o que me fascinava é a invenção. É inventar coisas que não foram ainda colocadas. Porque nada se inventa, né? Você vai mudando o que se sabe e vai dando um jeito. E essa coisa mental da criação, de você fazer... Por exemplo, lançamento de um licor. Amaretto dell'Orso. Lançamento. Hoje é sucesso. Aí a ideia era a seguinte, era um cara cantando a música. E a beleza do próprio licor sendo derramado dentro de uma mesa. Ou seja, muito lindo tudo. E tinha que fazer essa música. E eu falei, é isso aí, né? E você nessa época, porque depois foi tudo para fora, né, das agências. Você participava das reuniões criativas, porque você trabalhou com os maiores gênios da publicidade. Não, né? eu tinha ideia e levava a ideia para ser feita. Ou eu criava, ou eu conduzia todo o trabalho dentro de uma produtora. E quando eu vi isso, eu falei, já sei para quem que eu vou, quem vai criar isso para mim. Viché Sálvia, saudoso, querido, amigo, maestro, maravilhoso, talentoso. Então você delegava também muitas vezes? Muitas vezes delegava, mas delegava segurando, né? Soltava e buscava, porque eu tinha a rota, eu tinha o caminho, eu não podia perder a direção. E quando eu falei para o Viché, ele falou, olha o que ele falou para mim. Ele falou, puta, eu já sei o que eu vou fazer. E eu já sei quem vai me inspirar. Eu falei, quem? Ele falou, minha mãe lavando roupa. Porque ele é italianão. E a mãe lavava a roupa toda tarde, porque não tinha máquina de lavar. Isso eu não, foi antes. Ele falava, porque ele era bem mais velho que eu. Não muito, mas era mais velho que eu. E ele fez... l'amaretto dell'orso un sapore, da tira da terra, patira papera, e de novo. Na escaleta, caçulinha tocando escaleta, Neneco, filho de italianos com aquela voz de Pepino di Capri. Você vai hoje no Bexiga aqui, nos restaurantes, nas cantinas, que tem aqueles violões que os caras cantam, eles cantam essa música no meio de Sole Mio. Il Sole Mio. E l'amaretto, entra no meio como música italiana. O licor estourou, fez um puta sucesso, até hoje. É um licor que vende muito. E essa coisa da invenção dessa música, do jeito que se pode fazer, qual é a roupagem que ela vai ter. Quem era o bambambam da agência nesse momento aí? Washington Oliveto. Era o Washington. E ele gostava de música, a importância, né? A gente era muito amigo. Ele tinha lembranças de música que eu tinha, e vice-versa. E que ninguém tinha. Ele, por exemplo,
Ele falou, era o lançamento de um aspirador de pó da Arno, marca que era super famosa. E ele falou para mim, queria fazer uma, que era o aspirador limpando o chão. Eu queria fazer uma música diferente. Você conhece o Luiz Bonfá? Eu falei, pô, se conheço. Lembro da minha tia cantando naquela época, e o Luiz Bonfá tocava na vitrola da minha casa. Aí ele falou, você conhece aquela música? Falei, puta. Ele falou, então, em vez de você fazer a música instrumental, você faz pó, 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 pó. Olha só a sacada. O aspirador limpando. Então, essas coisas, eu tinha uma ligação com ele, eu conhecia isso, e ele conhecia o que... Aí tem outra, que é o do Brastemp, né? Não é nenhum Brastemp, que eu tinha que, em 5 segundos, colocar a marca Brastemp encranhada naquilo. 5 segundos num som e fazer aquilo ser Brastemp. Aí eu lembrei, lá no Tatuapé, que tinha um programa humorístico, que tinha o Coral dos Bigodudos, que eram 5 caras de bata preta, com um caderno preto, aberto assim, grande. E eles entravam no palco, um atrás do outro, um imitando o outro. Pum, tum, 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 tum. Programa humorístico. Início da TV brasileira. Aí eles viravam assim, para a plateia, tinha plateia, e eles cantavam assim. Sérios. Um deles era o Roberto Dávila. Dávila, não sei o primeiro nome dele, me fugiu. Lembro da cara dele. Tim-tim, tiririm, tim-tim. Tim-tim, tiririm, tim-tim. Peguei, sortei, chacoalhei, guardei. Tornei pegar, chacoalhar, guardar. Tornei guardar no mesmo lugar. Aí um lá no fundo. A vida minha. Tim-tim, tiririm, tim-tim. Falei, nossa, aquilo que é fazer xixi, né? Peguei, sortei, chacoalhei, guardei. Tornei guardar, chacoalhar, guardar. Pegar, chacoalhar, guardar. Tornei colocar no mesmo lugar. Aí me veio. Aí eu fiz. Brastemp. Não tem comparação. Hoje você faz. Brastemp gruda nesse som. Isso que me fez... E normalmente você tinha quanto tempo para criar isso? Pouco tempo. Tinha que ser na hora. Você tinha que estar de verdade de novo. Não dava para hoje, eu não estou bem. Hoje eu não dá. Tinha que fazer. E foi um trabalho que eu fiz muitos anos, né? E com aquelas feras todas, né, do meu lado. Esses processos criativos com o Washington Oliveto, o que você aprendeu com ele? Rapidez. Ele tinha ideias rápido, né? Rapidez. Ele, Guerra das Malvinas, ele falava, me dá um molho inglês. Sim, almoçando. Na Guerra das Malvinas. Ele era um corte, ele era inteligente, ele era criativo, ele foi demais. E não era só ele, porque cada um tinha uma especialidade. Sim. Petit, o Olavo Setúbal ligou para ele e a esposa dele tinha acabado de falecer. E a esposa dele, ele estava namorando a secretária. E eles foram no Cine Astor, aqui na Paulista. E matinê, na época que São Paulo dava para fazer isso. E no dia seguinte, ele ligou para o Petit. Chegou para o Petit e falou, Petit, que pena que São Paulo está ficando do jeito que está. Você sabe que eu fui ontem no cinema, domingo. Fui ontem no cinema e olhei a Avenida Paulista. Estava ao final da tarde, aquele sol, foi tão bonito. Eu fiquei, assim, emocionado com a beleza de São Paulo e com medo de que São Paulo se torne um lugar que não seja tão bonito. E o Petit, acabou a ligação. Emílio,
você pode subir aqui na minha sala? Cheguei lá e ele falou, contou essa história e falou, você consegue fazer uma música de São Paulo? Desse jeito? Eu falei, eu não sei se eu consigo, mas eu vou conseguir, porque eu vou atrás. Resumindo essa história, a letra do Walter Franco, A Cabeça, Irmão, que ele jamais seria um letrista de um jingle. Mas ele fez 2 frases. Faça São Paulo sorrir. Faça São Paulo sorrir. Sorrir é com São Paulo. E eu peguei, eu queria fazer com o Chitãozinho e Chororó. Não consegui, fiz com uma outra dupla e estourou a campanha. Estou resumindo toda a história. Estourou, Faça São Paulo sorrir. Era uma campanha do Banco Itaú que fez, marcou, foi um grande sucesso. Então, Clê, era isso o dia inteiro, todo dia. Era muito legal. Soluções, tinha que arrumar solução todo dia. E tinha que funcionar. Milhares, né? Milhares. Fiz uma que é quando começou o caixa eletrônico, um depoimento. Puxa, eu tô com saudade da minha mãe. Sempre que eu tenho que falar com ela tá tão longe daqui do centro. E aí aqui ele começa, toda a cidade, todo lugar. Ele começa a cantar com violão, com aquele som, e o som vai virando e vira um jingle. Isso eu fiz com o Renato Teixeira. Então essas coisas de começar com um som natural e vai virando uma produção e vai virando uma coisa grande ou pequena, né? Muito legal, sim. Deu para enriquecer com propaganda? Ganhei muito dinheiro, mas foi um dinheiro que, gozado, né? Porque foi um dinheiro que não tinha muito a ver com a minha essência, porque aquilo era aquela coisa toda era uma ferramenta para mim, ferramenta de criatividade, que me dava muito prazer fazer. Nossa, muito, adorava, era muito divertido. Morria de rir, amigos, todo mundo, quando se tinha uma boa ideia, todo mundo morria de rir, gargalhava, né? Mas aquilo estava um pouco distanciado da minha essência. Você começou a sentir isso? Comecei a sentir isso, principalmente quando a propaganda foi mudando. Ela foi mudando. Aí ela começou a virar uma gritaria, facas guinso, sabe? Compre, já, agora, 0,89 centavos. E aí aquela inteligência, né, começou a ficar para trás. Porque eu acho que tudo acabou ficando meio assim, né, Clê? De uma certa forma, né? Foi perdendo aquela magia, né? E eu fui ficando muito desgostoso com a propaganda, porque, inclusive, passei no final dessa história, desse ciclo da minha vida, eu montei uma produtora. E era uma produtora considerada uma das 3 melhores de São Paulo, do Brasil. Qual era o nome da produtora? Piano Comunicações. Fizemos muitas coisas de sucesso. Fiz até música de caminhão de gás, aqui em São Paulo, muito famosa. Até hoje me perguntam, algumas pessoas, você que fez aquilo e tal, é muito engraçado. Música de caminhão de gás. E ela passa pelos bairros e tem que trazer a pessoa para comprar o bujão de gás deles. Mas, enfim, tudo isso foi mudando de um jeito que eu tive que desmontar tudo isso para me atirar no vazio. Você fecha a produtora? Fechei. Desmontei tudo, porque eu não queria mais. Inclusive porque o ganho diminuiu, porque a propaganda foi caindo os valores. Assustadoramente, você sabe disso. Não parou nunca mais de cair, né? Não parou nunca mais de cair, até hoje. Houve um grande movimento de desvalorização dessa área, né? Infelizmente. E eu tinha que seguir em frente, e eu não queria mais aquilo para mim. A gente está falando de que ano, mais ou menos? 2005, 2004. Você ficou o quê? Uma década fazendo publicidade? Foi mais. O meu grande
o meu grande bem e o meu grande mal. Porque nesse tempo eu fiquei longe do meu piano, de tocar. E aquilo foi me sufocando de um jeito que eu não aguentava mais, eu precisava tocar. Ao mesmo tempo pagou os estudos dos filhos e tudo, né? Eduquei meus filhos, eles estão super bem, foi maravilhoso, né? Porque se ganhava bem. Mas eles já estavam formados, já estavam seguindo em frente. Aí vem a questão do propósito, né? Aí vem o propósito. E eu, a tempo, consegui sair fora e mergulhei nos estudos, né? E esse mergulho está até hoje.